Questão 26, item 16. Os gráficos de x sobre 3 mais y sobre 4 igual a 1 e p, esse nosso polinômio do terceiro grau, se interceptam somente em dois pontos. Lá em geometria analítica, existem três formas de eu escrever uma reta. A primeira é a equação reduzida da reta, que vai lembrar uma função do primeiro grau, y igual a ax mais b. A segunda forma é a equação geral da reta, que é tipo y mais x mais o número igual a zero. E a terceira forma é essa aqui, ó, que é a equação segmentária da reta, que vai ser mais ou menos assim: x sobre p mais y sobre q igual a 1. Ó, igual a 1. O que é o p? O p que está embaixo do x lembra do eixo do x. O que vai? A reta quando cruza o eixo do x é o quê? É a raiz. Então p vai ser a raiz. O que é o denominador do y vai ser o quê? Vai ser o intercepto, vai ser o coeficiente linear, aquele valor em que a reta vai cortar o eixo do y. Então, o que é o intercepto? Então, se eu já sei que a equação segmentária da reta é assim nessa expressão, e que o p é a raiz e o q é o intercepto, aí fica mais fácil. Porque para eu montar o gráfico de uma reta, eu preciso de dois pontos. Se eu tenho a raiz e tenho o intercepto, que são dois pontos localizados sobre os eixos, aí é fácil de desenhar a reta. Então, volto para o enunciado. X sobre 3 mais y sobre 4 igual a 1. X sobre 3, o 3 é raiz. Se o 3 é raiz, achei o primeiro ponto. Raiz. Primeiro ponto da reta. 4 é o intercepto, então achei o segundo ponto da reta. Na hora que eu passo a reta, entre 4 e 3, eu vou ter os pontos de intersecção entre o gráfico, o polinômio P, e a reta. O primeiro ponto, o segundo ponto, que é o intercepto e a raiz, e tem um terceiro ponto, que é um ponto que está aqui no meio. Certo? Então, se eu souber a equação segmentária, é fácil. Na mesma hora, eu identifiquei dois pontos, 3 e 4, raiz e intercepto. Passei a reta, vi que vai interceptar em 3 pontos, não em somente 2. Vai interceptar em 3 pontos. Né? Faça a questão rapidinho. Agora vamos supor, não lembrei da equação segmentária. Como é que eu resolvo isso? Aí a gente faz com conhecimento normal de reta. Primeiro, para calcular o intercepto, como é que a gente faz? O intercepto é quando eu aplico zero no lugar do x. Então, f de x igual a y. Só que eu quero f de zero. Então, se eu tenho x sobre 3 mais y sobre 4 igual a 1, se x é zero, é só substituir x por zero. Então, 0 sobre 3 vai dar 0, y sobre 4 igual a 1, multiplico cruzado, y igual a 4. Ou seja, esse aqui, y igual a 4, é o meu intercepto, que é esse ponto aqui do gráfico. O ponto que cruza o eixo do y. Agora eu vou achar o outro ponto, que é a raiz. A raiz é o quê? É quando f de x é igual a zero. Quem que é zero agora? É o y, não é o x. É o y. Que é para quê? Para eu achar o outro eixo. Então vamos calcular a raiz. No lugar do y eu vou colocar 0. 0 sobre 4 dá 0. X sobre 3 igual a 1, multiplico cruzado, x igual a 3. Então, novamente, achei o x igual a 3, que é a minha raiz. Tenho dois pontos, a raiz e o intercepto, passo a reta. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Então, novamente, a reta vai interceptar o meu polinômio P em 3 pontos. Só que, hoje, a UFSC está perguntando somente quantos pontos são, se é 1, 2 ou 3. Mas, pode ser que para o futuro ela aprimore esse tipo de questão e pergunta quais são os pontos. Então, a gente vai fazer um a mais aqui agora. A gente vai fazer um bônus. A gente vai calcular como que seriam, quais pontos seriam, identificar quais os pontos de intersecção entre a reta e o polinômio. Como é que a gente faz isso? Aqui é a equação segmentária da reta. O que eu vou fazer? Eu vou transformar essa equação segmentária na forma reduzida da reta, com y do lado esquerdo. Então vamos lá, isolo y. X sobre 3 passa para o outro lado, menos x sobre 3. Tiro o MMC, então vai ficar 3 menos x sobre 3. O 4 que está dividindo passa multiplicando, então vai ficar y igual a 4 que multiplica 3 menos x, tudo sobre 3. 4 que está propriedade distributiva, 4 vezes 3, 12, menos 4x. Tudo sobre 3. E o menos 4x passa para frente para deixar ordenado. Então vai ficar menos 4x mais 12 sobre 3. E agora eu vou para o p do x, para o polinômio. O p do x lá do item 1,
Como o y, o p do x já está isolado, não tem problema. Já está tudo prontinho. Então, o que eu vou fazer? Quais são os valores? Aqui, ó. Esse y aqui embaixo são todos os valores, de todos os pontos do plano cartesiano que pertencem à reta. Esse p do x em azul são todos os pontos do plano cartesiano que pertencem a um polinômio. Agora, o que eu quero? Eu quero a intersecção, ou seja, eu vou igualar esse y aqui, né, essa equação da reta, com esse polinômio, para ver quais valores, quais pontos são, ao mesmo tempo, ponto na reta e ponto no polinômio. Então, eu vou igualar p de x com y. Substituindo, p do x vai ficar esse polinômio fatorado. O que eu fiz? Eu peguei o denominador e botei, né, multipliquei todos eles. Então, é um denominador para o lado esquerdo todo, igual a 4x menos 4x mais 12 sobre 3. Ó. O que eu observo? Denominador 3, denominador 3. Posso simplificar. Outra coisa, aqui eu tenho um fator que é o 2, e aqui eu tenho um fator à direita que é o menos 4. Simplifico os 2 por 2. Então, 2 vai dar 1, e na direita vai ficar menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então, vai ficar assim, ó. X mais 1, x menos 2, x menos 3, igual a menos 2 que multiplica x menos 3. Menos 2 que multiplica x menos 3, está tudo, isso aqui é tudo um valor só, está subtraindo, passa somando. Vai ficar como? X mais 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3, mais 2 vezes x menos 3. X menos 3 é um fator comum no primeiro termo e no segundo termo. Então, vou fazer faturação, vou botar para fora. Então, vai ficar x menos 3 que multiplica. O que restou? X mais 1 e x menos 2 do primeiro termo, mais 2 do segundo termo. Então, novamente, eu tenho um produto de dois fatores que o resultado é zero. Para o produto dar zero, esse primeiro dá zero, ou esse do meio dá zero. Ou o verde zera, ou o vermelho zera. Então, primeiro vamos zerar o verde. X menos 3 igual a zero. X menos 3, menos 3 passa para o outro lado, mais 3. Então, eu já descobri que o meu primeiro ponto é x é igual a 3. Meu x1 é igual a 3. A minha primeira raiz. Agora, o que está em vermelho. Isso tudo aqui tem que dar igual a zero. Então, vamos lá. X mais 1 vezes x menos 2 mais 2 igual a zero. O que eu vou fazer? Eu vou transformar isso aqui, esse x mais 1 e x menos 2, eu vou fazer esse produto, porque eu tenho que absorver esse mais 2. Então, na hora que eu faço a propriedade distributiva, ó, x ao quadrado mais x menos 2x menos 2 mais 2. Menos 2 com mais 2 vai cancelar. Mais x menos 2x vai dar menos x. Aí, opa, x ao quadrado menos x igual a zero. Agora sim, agora eu tenho uma equação do segundo grau incompleta, que eu tenho o a, o b e não tenho o c. Como é que eu faço isso? Novamente, ponho x em evidência. X em evidência vezes um binômio. Se eu tenho um produto de dois termos, para dar zero, ou o termo de fora ou o termo de dentro tem que dar zero. Então, o de fora, que é x, vai dar x igual a zero, x2 igual a zero, e o de dentro, x menos 1 igual a zero. X menos 1 igual a zero, o menos 1 passa para o outro lado mais 1, então a terceira raiz, x igual a 1. Então, o gráfico da reta e P se interceptam em dois pontos. Não, a gente viu que são em 3 pontos. Quais são os pontos? O primeiro ponto tem o x igual a 3, o segundo ponto tem o x igual a 0, e o terceiro ponto tem o x igual a 1. Conseguimos calcular. Agora vamos para o gráfico. Em vermelho eu tenho um gráfico de P, em verde eu tenho um gráfico da reta. E vai se interceptar em 3 pontos, certo? Então, a equação segmentária da reta, domínio da reta reais, imagem da reta reais. O polinômio p de x, novamente, domínio da reta, né, de uma função terceiro grau, reais, imagem reais. Quais são os pontos que são a intersecção entre a reta e o polinômio? Esses 3 pontos, 1, 2, 3. Lembra que a gente acabou de ver? X igual a 0, x igual a 1, x igual a 3. Então, o meu P1 é 0, x igual a 0, y igual a 4, que a gente viu que é o quê? É o intercepto. O P2 a gente tinha calculado no item 2 da questão 26, que era o ponto de x igual a 1, y igual a 8 terços. E o terceiro ponto é o P3, que é o x igual a 3, y igual a 0, que é a minha raiz.
Então tá aqui, ó, numericamente, esses 3 pontos, cada ponto com sua coordenada de x e y, são os 3 pontos que são ao mesmo tempo, simultaneamente, pontos na reta e pontos no polinômio. Então, os gráficos da reta IP se interceptam somente em 2 pontos. Não, em 3 pontos. Quais são esses pontos? P1, P2 e P3, certo? Em 3 pontos. Aí, com isso, a gente conclui a questão 26, o gabarito da questão 26, então, 14.